Todos os dias são dias para a gente cultivar a paz. Mas como hoje é uma sexta-feira, quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, para fertilizar a nossa vida com uma história que fala sobre a transformação da raiva na paz. Era uma vez uma jovem mulher que tinha vivido longos períodos de solidão porque seu marido tinha ido para a guerra. E aí, um belo dia, ela recebeu a notícia de que a guerra tinha acabado e que seu marido voltaria para casa. Então ela preparou a casa, limpou, deixou tudo cheiroso, arrumado, se arrumou, fez um banquete com todas as comidas que ele gostava. E no momento que ele chegou em casa, ele sequer entrou em casa. Ele sequer olhou para ela. Ele sequer cumprimentou ela. Ele simplesmente ficou assim, ó, parado, estático, olhando para o tempo, olhando para o vazio. E toda a tentativa de aproximação dela, ele simplesmente rosnava, como se tivesse com muita raiva. E ela, preocupada com isso, ela foi buscar uma curandeira da sua aldeia. E contou toda a história para essa mulher, né? O que ela estava sentindo, o que tinha acontecido. E perguntou, o marido chamando. E aí ela contou toda a história para a curandeira do que estava acontecendo, né? E pediu a ela um feitiço, uma poção, algo, alguma ajuda que resolvesse esse problema do marido dela que estava tomado pela ira, pela raiva. E aí a curandeira, ela falou assim, eu tenho como te ajudar. Porém, tem um ingrediente que eu não tenho aqui e que é fundamental para resolver esse processo do seu marido. E aí, se você estiver disposta a ir atrás desse elemento, a gente consegue fazer essa poção. Para surpresa da curandeira, a mulher, ela topou a empreitada. E o elemento que estava faltando era o pelo do pescoço de um urso que ficava no topo de uma montanha dentro da floresta. E ela teria que escalar essa montanha e ela teria que acessar esse urso para poder pegar esse pelo e colocar na poção. E para surpresa da curandeira, a mulher topou esse desafio. E aí, volta ela para casa, vai ela, volta ela para casa, prepara os mantimentos, comida, manta, e começa a sua empreitada de subir a montanha em busca do pelo desse urso. E aí, no começo da montanha, ela tá feliz, alegre e sorridente, né? Pimpona. Vai ela cantarolando, subindo a montanha, mas daqui a pouco começa o negócio a ficar íngreme, e aí o cansaço começa a bater, e daqui a pouco ela começa a se arranhar nos galhos, se arranhar nos espinhos das flores. A noite cai, ela deita para dormir no meio da floresta, é atormentada pelos espíritos da floresta da noite, os espíritos da noite na floresta. E aí, desesperada, ela vai, continua andando mesmo de noite, porque ela já dormir já não era mais possível, né? Então ela continua andando na floresta, subindo a montanha, passando pelos obstáculos, pulando o galho, pulando o tronco, desviando dos animais, até que finalmente ela chega no topo da montanha e encontra a caverna desse urso. E aí o que ela tinha preparado para esse momento do encontro com o urso? Ela começa a colocar tigelas de comida na entrada da caverna e sai correndo para se esconder. E fica assim de butuca, olhando o urso, esperando o urso sair para comer. Aí no primeiro dia, o urso vai lá, come a comida, volta para dentro da caverna. Um urso enorme, gigante, com as presas enormes, com as garras enormes, e ela ali de butuca. No segundo dia, bota a tigela de comida de novo, fica de butuca esperando o urso sair, o urso come, volta para dentro da sua caverna. No terceiro dia, mesmo procedimento. No quarto dia, quando o urso termina de comer, a mulher sai correndo, se joga nos pés do urso, implorando por misericórdia. E falando pra ele, eu tô aqui. E aí o urso começa a rosnar, mas ela implora, suplica e começa a contar a história do porquê ela estava lá. Do qual o motivo dela ter colocado 4 dias seguidos de comida pro urso, o que é que ela estava buscando ali, e pede, pelo amor de Deus, ao urso que o urso ajude ela. E nesse processo, ela conseguiu sensibilizar o urso. E o urso topou fazer negócio com ela. O urso deu o pelo do pescoço dele pra ela poder fazer a poção mágica, pra ela poder fazer o feitiço. E aí ela agradece o urso, né? Dá mais um ranguinho pro urso. E aí desce montanha abaixo, correndo, parecendo uma doida, pra voltar logo pra casa da curandeira, pra poder fazer o feitiço, pra poder entregar pro marido. E aí ela chega esbaforida na casa dessa mulher. E aí, na hora que ela chega na casa da mulher, que a mulher pega assim o pelo, olha pra cara dela e taca ali o pelo na lareira. E o pelo vira pó. E aí ela fica louca. Como é que você faz isso? Você está louca!
A mulher se acaba de rir, a curandeira, né, a bruxa véia, começa a rir. Minha filha, se acalme. Ela e a minha poção, que ela se acalme. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra como foi subir a montanha? Lembro. Você lembra os desafios que você passou? Lembro. Você lembra como você passou por esses desafios? Lembro. Os espíritos que você enfrentou? Como foi para você conquistar a confiança do urso? Lembro. Então agora você vai voltar para casa e vai fazer tudo isso com seu marido. Tudo que você aprendeu, você vai aplicar com ele. Qual é a grande lição que essa história nos ensina, não é mesmo? Muitas vezes, quando a gente se sente rejeitada, a primeira reação da nossa mente e do nosso corpo é sentir a dor da rejeição, óbvio, mas a gente fica tão embebida dessa dor que a gente não consegue perceber que muitas vezes uma resposta do outro, principalmente se esse outro é alguém que a gente ama e alguém que a gente quer perto, uma resposta violenta do outro, às vezes, é fruto de uma dor que esse outro também sente. Afinal de contas, a nossa dor não é maior do que a de ninguém. E no caso dessa mulher, as expectativas dela, a, o desejo dela de ver o marido, a cegou no campo da percepção de que esse marido estava voltando para casa traumatizado. De que ela precisaria ter empatia com o processo desse marido. Que sim, os longos meses de solidão foi extremamente angustiante para ela. Mas será que em algum momento ela pensou que os longos meses num campo de batalha, correndo risco de vida e tirando vida de outras pessoas, também não era tão angustiante quanto? E aí a gente precisa se perguntar o quanto eu estou disposta muitas vezes a sair do meu autocentrismo, da minha dor e ferida emocional, da minha criança ferida, para perceber que esse outro, através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus comportamentos e do que não é dito e do que não é feito, também está comunicando as suas dores. Será que a gente tem empatia para perceber que nem tudo é sobre a gente? Que às vezes se afastar e contornar uma situação sem embate é tão importante quanto para o crescimento de ambos. Dar espaço para quem está sentindo a dor é muito importante. Então, quando a curandeira, que representa dentro da história esse arquétipo da sabedoria, alguém. E aí, olha só que lição linda. Sendo lido pela ótica simbólica, né? E também sistêmica, quando eu não sei algo, o mais inteligente é eu buscar aprender com quem sabe mais sobre esse assunto, com quem tem mais experiência sobre esse assunto. E nesse caso, a representação da sabedoria é a curandeira. E aí ela vai em busca dessa curandeira, que representa a sabedoria sobre a transformação da realidade. O urso representa essa força animal contida dentro dela, que precisava ser contornada para que ela aprendesse que o outro também tem uma força animal contida dentro de si e que muitas vezes, quando é liberada de maneira traumática, pode trazer prejuízos para a sua saúde. Então, ao ela entrar em contato com esse urso e com a sua força animal contida, ela aprende a lidar com essa força nela e no outro. E aí, aquele campo que estava estruturado com base na raiva se transforma num campo de empatia, de sabedoria e, sim, de paz. Vou deixar vocês com a reflexão sobre a sua própria vida a respeito dessa história, que é uma história de conto de fadas, mas que tem muito a nos ensinar a respeito dos nossos sentimentos de rejeição, da ira que a gente sente ao se sentir rejeitada, da falta de empatia que a gente tem com a dor do outro quando a gente está egocentrada. E muito disso impede que a gente acesse a paz no nosso interior e a paz nas nossas relações. Uma sexta-feira de paz, de luz e de sabedoria pra gente. Axé.